Brasil, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Quando toca esse pianinho, a gente sabe que é sexta-feira e tem muita história. Professor, bom dia. Bom dia, gatinha. Bom dia, Dônula. Bom dia, professor. E bom dia quem tá atrás das câmeras. Que é Tudo o bem, professor? É o Zé do Zap. Bom tá, dia. professor, Zé do hoje? Zap. Pois é. Tem 3 câmeras. É complicado aqui, né? É É difícil. complicado. Professor, hoje a gente vai contar a história de um colégio que é muito querido pelos cariocas, pelos fluminenses, um colégio tradicionalíssimo, que a gente vem falando aqui no jornal há bastante tempo, pelas lutas, batalhas, pelas greves, os alunos que não conseguem informar. Pedro II, né, professor? Com certeza, é um monumento nacional, tem artigo da Constituição sobre ele. O Colégio Pedro II é um colégio federal, a nível de 2º grau, se bem que hoje em dia tem até curso de pós-graduação, e é a 3ª unidade de ensino mais antiga do Brasil no gênero. Só teve antes dele o ginásio pernambucano e o Colégio Norte Rio-Grandense. E é muito interessante. Foi uma iniciativa de homens inteligentes, o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, que era um dos homens mais honestos do Brasil e que afrontou Dom Pedro I. Dom Pedro I não queria saber de governar, só queria saber da esbórnia. Ainda bem que mudou muito o governo do Brasil. E Bernardo Pereira de Vasconcelos, um mineiro inteligentíssimo. Eles tiveram a ideia de pegar o antigo. Nós não tínhamos aqui uma escola de 2º grau digna do nome, de modelo para o resto do país. Então eles tiveram a ideia de criar pegar o antigo seminário São Joaquim na Rua Larga. Onde é que fica isso? É a atual Avenida Marechal Floriano, esquina com a Rua Camerino. E era um seminário de padres. Vamos transformar isso aí num super colégio. E mandaram pesquisadores na Europa e tudo mais. O resultado, dia 2 de dezembro de 37, ele é criado do papel, e dia 25 de março de 1838 começa a primeira aula com a presença do imperador Dom Pedro II, que na época tinha 12 para 13 anos. Poxa. Aliás, era o sonho da vida dele, era ser professor do Colégio Pedro II. Inicialmente ele oferecia 2º grau, mais um diploma especial de bacharel em letras, quem completasse o curso, e acesso direto a qualquer faculdade do Brasil sem necessidade de exames. Era uma honra estudar no Colégio Pedro II. Verdade seja dita, nos seus primórdios ele era muito elitista, mas depois abriu as portas também para a classe desfavorecida, e no final do Império até negros libertos podiam estudar nele. O Colégio Pedro II ganhou fama nacional pela qualidade de ensino. Os maiores gênios do Brasil lecionaram: Capistrano de Abril, juízes importantes, Joaquim Manuel de Macedo. Aliás, Joaquim Manuel de Macedo, Dom Pedro II considerava o homem mais inteligente do Brasil, autor da Moreninha, Moço Louro e outros livros famosos da época romântica. Foi chamado para ser ministro da Justiça. Ele respondeu ao imperador: vou continuar como professor do Colégio Pedro II, estou muito velho para ser chamado de ladrão. Naquela época, ser ministro do governo e ladrão era um sinônimo. Coisa absurda. Pois é, o Brasil evoluiu muito em 200 anos. Bom, mas voltando aqui a nossa história. E o Dom Pedro II prezava tanto o colégio que ele assistia os exames. O Conde de foi posto para fora de sala por um professor. Falava muita besteira. Conde de genro do imperador. Tal, ainda tinha isso. E é interessante que, apesar do ensino em tese ser gratuito, você tinha que comprar uniforme, livros e tudo mais, e tinha que jurar fidelidade ao imperador. Vários presidentes da República inicialmente estudaram no Colégio Pedro II. Floriano Peixoto foi um deles. Claro que eles não obedeceram ao juramento de fidelidade ao monarca, né? Óbvio. Em 1857 criaram o internato, inicialmente na Tijuca, depois transferido para São Cristóvão, onde está hoje. Aliás, o Colégio Pedro II tem 12 campi, né? Inclusive um em Niterói e outro em Duke of Caxias.
Agora tem que falar tudo assim. Mas seja como for, na República tiraram o nome Pedro II, botaram o nome de Ginásio Nacional, mas apesar da oposição de muita gente do governo, ele voltou o nome antigo em 1911 e até hoje mantém um padrão de educação elevadíssimo, com cursos de pós-graduação, associada a outras instituições importantes, como a Petrobras, o antigo Museu Nacional também. E seja como for, era uma instituição multidisciplinar. Hoje já tem até pós-graduação. Vai desde o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O prédio do Colégio Pedro II por si só é uma joia. Ele foi projetado pelo arquiteto Francisco Joaquim Bettencourt da Silva em estilo neoclássico. O mesmo que projetou a cúpula da Candelária, o mesmo que projetou o prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil, o mesmo que projetou a matriz de São João Batista em Botafogo e outros prédios, a Igreja de Santíssimo Sacramento na Avenida Passos. Então, era um arquiteto de primeira. O prédio é lindo agora, tá precisando de uma reforma porque ele fica num local muito difícil, hoje atualmente ocupado por população de rua e tudo mais. Em 1988 foi criado um artigo da Constituição para que o colégio fosse mantido e está lá até hoje. E também não foi alvo de polêmicas, né? Desde o professor que rejeitou o título de ministro, a expulsão do Conde de em épocas mais recentes, evolução dos tempos, acabou-se com um possível surubão, parece que tá na moda, né? Parece que tá na moda agora. Eu vou virar fiscal disso, vou me inscrever. Professor, sabe o que nunca sai de moda? Oi. Nossos passeios. Amanhã! Opa! Amanhã, Ilha das Cobras, promovido com apoio da Marinha do Brasil. E nós vamos apanhar nossos veículos do Museu Naval na Rua Dom Manuel. Onde é que fica essa rua? É ao lado do Paço. Ali, ao lado do Paço, atrás do Palácio Tiradentes, vamos botar 4 veículos para levar 100 pessoas, 100 inscritos assim, e esse passeio vai ser uma homenagem aos fuzileiros navais que estão comemorando o seu aniversário em março. Depois faremos outros passeios. Já estou recebendo notícias que eu não posso divulgar, mas tem passeios aí pelo nosso estado do Rio já sendo concebidos. Pois é, mas eu vou fazer Petrópolis em maio, mas particularmente informações com a minha mulher. A Vilma. 988-60-0480. Repita. 988-60-0480. Mas eu gostaria de aproveitar alguns segundos para fazer um comunicado triste até. Faleceu um grande historiador do Rio de Janeiro que era meu amigo pessoal, era o professor da Universidade Santa Úrsula, Hélio Brasil de Lima, que escreveu um livro sobre o Ministério da Fazenda, escreveu um livro sobre São Cristóvão, era poeta, escritor, artista plástico, faleceu aos 94 anos essa semana, uma idade provecta, mas deixou uma lacuna. Já tive eventos que promovia aqui e ele participava, ele ia em alguns passeios sempre que possível, mas agora está descansando lá em outro plano, onde deve estar ensinando os anjos. Foi meu professor e eu me tornei professor muito por causa dele. Por isso que eu gostaria de fazer essa homenagem a esse homem notável que em plena época da ditadura era um gentleman, odiando aquela forma rígida de ensino e sempre tratando os alunos com urbanidade, educação e inteligência. Professor, nossos sentimentos ao senhor. Obrigado, professor. Obrigado. Professor, um beijo pra você até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer.